4 erros que atrasam a sua aprovação na magistratura, consequentemente o ENAM. Hoje você vai aprender 4 erros que possivelmente você está praticando sem nem perceber. Você faz até de forma inconsciente, mas isso acaba atrasando, retardando a sua aprovação. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu sou Larissa Luiz Ribeiro e eu ensino através do direito e da neurociência a transformar os seus estudos para que você consiga a sua tão sonhada aprovação na magistratura, nos concursos das carreiras jurídicas. Mas antes da gente começar com o nosso tema, eu posso te pedir um favor? Se aí você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por quê? Porque todo domingo ou uma vez na semana, às vezes a gente antecipa o vídeo, a gente sobe um vídeo novo no canal. E com isso você assiste e vai já tirar algum insight, algum ensinamento que você já vai aplicar no seu dia a dia de estudos. E com isso vai com certeza melhorando não só a sua nota de corte, melhorando não só a sua noção, o seu progresso, mas você vai aprendendo com o caminho, certo? E envia também esse conteúdo para uma pessoa que está estudando para o concurso da magistratura ou um concurso da carreira jurídica, que está labutando, que está correndo atrás, que deseja, tem aprovação de usar a toga, enfim, compartilha com esse conteúdo com ele, porque tudo aquilo que a gente compartilha com os nossos amigos, nossos colegas, é para que eles cresçam junto conosco. Combinado? Muito obrigada. Agora vamos para o tema do vídeo de hoje. Quais que são esses 4 pontos que possivelmente estão atrasando a sua aprovação? E talvez algum ponto aqui você vai pensar assim, nossa, mas é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes de forma inconsciente o concurseiro, o aluno faz isso, pensa dessa forma e ele atrasa a sua aprovação. O primeiro ponto, e que eu recebo muito na minha caixinha de perguntas no Instagram, eu tenho medo de perder tempo. Ou seja, a pessoa tem medo de ficar estudando por anos e nunca ser aprovada. E eu entendo esse medo de sondar, passar pela sua cabeça, porque se a pessoa ela estuda sem estratégia, sem cronograma, se a pessoa não analisa o progresso dela, possivelmente ela vai ficar nesse ciclo de, ela fala, eu tô estudando, mas eu não tô progredindo nos meus estudos, porque acontece, eu conheço uma pessoa que ela sempre falava que estava estudando para o concurso público, mas incrivelmente ela estava em todas as festas, ela tinha uma vida sempre viajando, e eu pensava assim, gente, mas que horas que essa pessoa estuda? Que horas que essa pessoa... E não tem problema nenhum ter a vida dessa maneira, desde que ela entenda que para ela ser aprovada, ela precisa se esforçar, ela precisa se dedicar. Não adianta eu falar assim, nossa, eu quero ser aprovada no concurso público, mas eu não me dedico, eu não estudo. Então, se a pessoa não se dedicar, nesse caso, sim, ela vai estar perdendo tempo. Por quê? Ela não vai estar fazendo nenhuma coisa direito, nem outra coisa direito. Vou dar um exemplo. A pessoa advoga, mas não advoga para crescer na advocacia. Ela advoga simplesmente para se manter e para pagar o concurso público que ela deseja ser magistrada. O que ela vai fazer? Ela vai advogar, mas o foco dela é o concurso público. Agora, se ela não estuda e nem advoga direito, ela não vai ser nenhuma ótima advogada, nem vai ser aprovada no concurso público da magistratura. Então, esse medo de perder tempo, ele dá sim nas pessoas, mas geralmente são pessoas que estão se dedicando, são pessoas que estão estudando, que elas estão progredindo. Geralmente a técnica fala
chama síndrome do impostor. Geralmente quem tem essa síndrome é quem está se dedicando, é quem está estudando, é quem está progredindo. A pessoa sempre ela acha que ela não está pronta para ser aprovada no concurso público e com isso ela fica com medo de, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Então, se você deseja a magistratura, entenda uma coisa: o estudar não é perder tempo. Toda vez que esse sentimento der na sua cabeça, der no seu íntimo, o que você faz? Reconhece esse sentimento, valida ele, mas fala assim: olha, eu sei que esse medo está aparecendo, mas eu não vou perder tempo, porque eu estou me dedicando, eu estou com cronograma, eu estou estudando, eu estou com meu material, eu estou fazendo revisões, eu estou progredindo nos estudos. Se você está aplicando todo o conteúdo para ser aprovado no concurso público, quando esse medo bater, você vai reconhecer, mas você vai repelir. Vai falar: não, aqui não, eu não preciso ter esse medo, porque a minha parte eu estou fazendo. Certo? Ponto 2, pensar que tem pouco tempo para estudar. O que acontece aqui? São dois tipos de pessoas que eu recebo muito na caixinha de perguntas também. Ou a pessoa, ela nem começa a estudar, porque ela pensa assim: nossa, mas eu trabalho a tarde toda, eu tenho família, então eu não tenho muito tempo para estudar, mas fica lá com aquele sonho adormecido no coração. Ou a pessoa que ela tem pouco tempo para estudar e ela começa, para, reinicia, começa, para, reinicia. Ela fica naquele loop de começar, parar e reiniciar. E isso dói demais na pessoa, porque o fato dela comprar um curso ou ter um material, focar, começar a estudar, mas sempre parar e reiniciar, parece que ela tá andando em círculos, ela não tá progredindo, nada está acontecendo na vida dela. Para com isso. Não pensa nisso que você tem pouco tempo para estudar. A maior falácia do concurso público é quando a pessoa fala assim: não, para você ser aprovado no concurso da magistratura, você tem que parar tudo e só estudar. Ou não, para você ser magistrado, você precisa ter 6 horas por dia para estudar. Sabe qual que é a média de estudo dos aprovados? Entre 3 e 4 horas diárias de estudos. Isso mesmo que você ouviu, entre 3 e 4 horas diárias de estudos. Mas o que o aprovado faz? Ele trata esse estudo como trabalho. Vamos supor que ele trabalhe do meio-dia às 7 horas, 19 horas, que é o comum da pessoa da área do direito. O que ela faz? Ela adianta o estudo dela. Ela estuda no período da manhã ou ela mescla, estuda no período da manhã e depois no período da noite. Só que ela trata esse horário de estudo como um horário de trabalho. É o horário que ela está trabalhando por ela mesma. Ela está focando, ela está se dedicando. É fácil? Não, não é fácil. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Você vai passar por um período da sua vida de estudos, entre trabalho, família e estudos. E tem um estudo, eu adoro, é de Stanford, que fala que o nosso foco atencional... Professor, o que é foco atencional? Foco atencional é a nossa capacidade de sentar e focar naquilo que a gente está estudando de forma qualitativa. Sabe qual que é a média que o cérebro humano consegue ter esse foco atencional? 4 horas e meia. Tem, muito excepcionalmente, uma pessoa consegue ficar 5 horas durante o dia no modo focado. E o que isso serve para você? Isso serve para você entender que de 3 a 4 horas diárias de estudo é suficiente para que você consiga a sua aprovação no concurso público da magistratura. E digo mais, tem dia que você não vai conseguir estudar 4 horas diárias. Tem dias que você vai conseguir estudar 30 minutos. Tem dia que você vai conseguir estudar 1 hora. E aí tem aluno que fala: hoje eu só tenho 30 minutos, não vou estudar. Não faça isso. Tem 30 minutos, aproveite esses 30 minutos. Foque esses 30 minutos. Não é todo dia que você vai estudar 30 minutos, mas um dia ou outro vai acontecer.
de enrolar sua audiência, de enrolar o seu dia, você não vai conseguir estudar. Recomece no próximo dia. O importante é não ficar pulando o cronograma. Por quê? O cronograma, ele segue uma cronologia, como se fosse um índice remissivo do livro, o índice remissivo do edital, você monta o seu cronograma. Então, o interessante, o importante é você continuar, ter esse estudo direcionado, aproveitar esse foco atencional seu nas 4 horas que você tem no dia. E eu vejo muito, vou dar um exemplo, do meu concurso, ninguém só estudava. Eu tinha colegas que já eram aprovados em outro concurso, tinha defensor público, tinha magistrado de outro estado, eu advogava e todos os meus outros colegas trabalhavam, seja assessorando, seja advogando ou seja concursado. A pessoa que opta por só estudar, ela tem uma pressão muito forte, porque ela fica com aquela sensação de, meu Deus, não estou produzindo nada, e com isso ela pensa que ela tem que estudar o dia inteiro. E ela fica com aquele nível de estresse muito elevado, ansiedade, o que muitas vezes mais prejudica do que contribui para a sua aprovação. Quem só estuda sente muita pressão. Então, a dica é: trabalhe, concilie o seu trabalho e o seu estudo. Lembrando, é uma fase da sua vida. 3. Ai, professora, às vezes eu recebo isso. É muito caro, é muito dinheiro investido para se tornar juiz. Não é. É para quem fica trocando de curso em curso. É para quem fica comprando vários materiais. Por quê? Toda vez que a pessoa ela abre o Instagram, abre o YouTube, abre o TikTok, abre o LinkedIn, tem um curso novo no mercado. E tá tudo bem. Na minha concepção, todos os cursos são bons. Todos tem um ponto positivo, um ponto que a pessoa não gosta, mais ou menos, mas uma coisa é certa: o material dos cursos são semelhantes. Você não pode ficar trocando de material toda hora. Você tem que pegar um material e seguir ele até a sua aprovação lá na prova oral. Ah, professora, mas tem novidade legislativa. Claro que tem. Aí o que você vai fazer? Você vai atualizar o seu material, seja imprimindo a lei, seja imprimindo a parte do PDF que tem no curso, seja fazendo à mão essa novidade legislativa. E como que eu sei disso? Porque eu já estive do outro lado, eu já estive concurseira e eu sei como funciona. Eu fiz um curso anual, não passava nem na primeira fase. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que é o curso, vou fazer outro. Tinha 2 cursos na minha cidade, aí eu vou fazer outro semestral. Quando eu terminei o semestral, eu também não passava, não estava nem perto de passar na primeira fase. Só que eu peguei o material e eu falei, meu Deus, os materiais são semelhantes. E claro que são semelhantes. Por quê? Os professores sabem aquilo que mais cai na matéria dele. Os professores analisam as provas, então ele tem noção. E que horas que acontece o estudo? Que horas que eu aprendo de verdade? Ah, meu amigo e minha amiga, na hora que eu sentava na escrivaninha. Depois que eu fiz esses 2 cursos, eu nunca mais fiz videoaula, eu nunca mais fiz outro curso. Por quê? Eu entendi que o estudo era o PDF, o estudo era o material. Eu tinha que me esforçar, eu tinha que ler, reler, fazer revisão, fazer exercício, fazer simulado, para que eu conseguisse aprender. Não tem outra metodologia. Ah, professora, mas a videoaula ela é boa, ela é gostosa, porque o professor geralmente é legal, o professor é gente boa, ele facilita ele mastiga o PDF, só que você tem aquela falsa sensação de aprendizado. Você aprendeu, você colheu o material para que você estude em casa. Gente, quando a gente está na faculdade, a gente assistiu a aula, tá tudo certo? Você vai para casa e depois você faz prova no final do semestre só com a aula? Não. Na aula a gente colheu o material, depois a gente teve que estudar, depois a gente teve que se dedicar. Ainda que aquela pessoa resolveu estudar de véspera para poder fazer a prova. E na faculdade funciona. Por quê? Porque você precisa simplesmente passar. Agora no concurso público não. Do que você precisa? Você precisa do conhecimento pro ENAM, para a fase objetiva, para a fase subjetiva, para as sentenças e para a fase oral. Então, entenda, seja fiel ao seu material, escolha um material
tenha ele por base e ele vai te acompanhar até a sua fase oral. Gente, eu lembrava quando eu tava na prova da cor que tava grifado. Eu lembrava se tinha seta puxando novidade legislativa, de tantas em tantas vezes que eu revisei, de tantas em tantas vezes que estava grifado, que eu tinha lido e relido os meus grifos. Foque no seu material. Quarto ponto. O aluno foca muito. Nossa, eu recebo demais. Professora, mas demora muito. A minha aprovação, quanto tempo demora para eu ser aprovada? Em quanto tempo eu consigo a aprovação? Nossa, mas demora muito. Olha só como eu pensava. Eu também, quando eu saí da faculdade, eu pensei assim, meu Deus, 4, 5 anos para ser aprovada no concurso público? Não é muito tempo? Aí eu fiz uma lógica. Na área privada, na advocacia, eu iria conseguir ter uma remuneração em 5 anos igual à remuneração de um juiz? Não. Não consigo. Não consegui e hoje também não. É o que nos mostra a realidade brasileira, infelizmente. Professora, mas aí tem os advogados que ganham milhões e milhões. Tem sim. Mas não foi da noite para o dia. Não foi em 5 anos. Foi em 10, 15, 20 anos. Eles tiveram que construir uma carreira sólida e demorada. Eu pensava assim, em 5 anos eu vou me tornar juíza. Logo, eu vou ter estabilidade, eu vou ter as 2 férias, eu vou... eu vou ter o recesso. Enfim, eu vou exercer o cargo que eu tanto sonhei. Eu pensava que em 5 anos, se você olhar num contexto, 5 anos passa rápido. Porque a gente tá na faculdade, 5 anos voa, a gente sai da faculdade sem OAB, desempregado, e a gente ficou 5 anos lá e passou rápido. A gente só vê que passou rápido depois que passou. E aí eu lembro que eu pensava assim, se a média de aprovação é de 3 a 5 anos, eu vou me dar 5 anos. E eu passei com 4 anos e meio, mas 1 ano e meio eu estudei muito errado. 1 ano e meio eu só fiz videoaula e estava uma lida no material. Eu não tinha noção de como me preparar para o concurso. Eu não tinha noção de que o estudo acontecia eu comigo mesmo, em casa. Eu comigo mesmo, lá na minha mesa. Eu tinha uma mesinha no meu quarto. Era lá. Então, se você pensar no que a sua vida vai mudar em 5 anos, passa rápido demais. E eu sei que para quem tá vivendo ali esses 3, 5 anos, é um momento que a gente se sente isolado, é um momento delicado, é um momento que a gente fica muito frágil, mas é um momento que a gente está construindo a nossa aprovação. É como se fosse uma semente. O que acontece quando a gente abre o buraco lá na terra, coloca uma sementinha, tampa, ara aquela terra, começa a aguar? A gente tá jogando água, parece que nada tá acontecendo. Só que tá jogando água, bate sol, bate vento, joga mais água, bate sol, bate vento. Do nada, ela começa a florescer aquela plantinha, ela começa a dar os seus frutos. Mas não foi do nada, porque lá debaixo da terra ela estava criando raízes, ela estava se fortalecendo para poder florescer. E a mesma coisa no concurso público. Quando a gente coloca na cabeça que a gente quer ser aprovado, a base, ela demora um pouco para se formar. Pra gente conseguir, às vezes, ver um edital, vai demorar 8 meses, 1 ano, 6 meses, depende de quanto tempo a pessoa tem para estudar. E aí, depois que a gente viu o edital uma vez, a gente tem que rever esse edital. E rever esse edital. E aí a gente começa a ser aprovado na primeira fase. E logo nas demais fases. Porque o grande gargalo do concurso público é a fase objetiva. Por quê? Porque eu preciso ser mediano em todas as matérias. Eu preciso ser um 7, 8 em todas as matérias. Porque quando uma matéria estiver muito difícil e for uma matéria que eu tiver mais facilidade, eu consiga ir bem na matéria que eu não tenha tanta facilidade, mas que a matéria tenha sido fácil. Isso você precisa trazer para o seu dia a dia. Quando você foca no resultado, meu Deus, em 5 anos, em 3 anos eu vou mudar a minha vida. Porque muda da água para o vinho. Eu lembro, gente, que
chegava final do ano, eu ficava um pouco assim, né? Porque eu não viajava. Gente, o dinheiro do concurseiro, eu trabalhava, mas o dinheiro do concurseiro é para investir na prova, porque é um gasto. Eu ia de ônibus, pagar o ônibus. Em São Paulo eu tinha tia para ficar, Rio, geralmente eu tinha alguém nas cidades, nas capitais, que eu tinha amiga que eu conseguia ter pouso. Aí mas inscrição, enfim, a gente gastava dinheiro e eu pensava assim, nossa, eu não posso viajar, né, gastar esse dinheiro, sendo que eu estou investindo na minha aprovação. Eu quero me tornar juiz, eu quero o cargo, eu me vejo como, eu estou me dedicando para isso. E aí eu pensava assim, não, tá tudo bem, é uma fase da minha vida. E é uma fase para todo mundo. Esses dias eu conversei com um promotor e ele me falou, nossa, eu estudei 7 anos para ser aprovado. Eu era assessor, eu não lembro se era assessor de um promotor ou de um juiz. Eu assessorava e eu estudava e teve algumas épocas que eu parava e reiniciava. Aí, ó, quando para e reinicia, a pessoa às vezes atrasa a sua aprovação. E outra colega, hoje ela é juíza. Olha só que legal. A gente estudava junto para as provas. Eu passei. Logo ela passou para analista. Aí ela deu uma pausa nos estudos. Ela quis engravidar. Ela engravidou, teve um filho, teve outro. Ela retornou para os estudos e depois se tornou magistrada. O que eu quero dizer para você? Não demora. Passa rápido. Só que se manter constante nesse tempo é o que é dificultoso, é o que é mais... o que tira a pessoa do jogo. Porque o que é mais difícil é fazer todo dia a mesma coisa, sendo que o resultado vai demorar um pouquinho, vai ser mais na frente. E trazendo, porque no dia 27 a gente vai ter o lançamento da plataforma IRD. Como que foi construída essa plataforma? Há um ano eu construí um curso de técnicas de estudos, que eu ministrei o que eu aprendi durante a minha época e o que eu aprendi na pós de neurociência, para que o aluno aplicasse no seu dia a dia. Só que eu entendi que eu deveria materializar isso numa plataforma para poder facilitar o estudo do aluno. Então, lá na plataforma, é uma plataforma de estudo, de curso jurídico, focada para a magistratura e para o ENAM nesse primeiro lançamento. Vai ter o material, vai ter o cronograma, ou seja, o aluno ele vai colocar lá quanto tempo ele tem para estudar. As aulas desse outro curso, elas vão estar na plataforma. Ele vai escolher quanto tempo de estudo ele tem. Ele faz um simulado todo mês para analisar qual que é o seu progresso. Tem o processo contínuo de revisão de formativa. Ele pode revisar através de questão, ele pode revisar através de flashcard. O que é flashcard? Nada mais é do que perguntas e questões. Vai ter uma pergunta lá do seu tema que você estudou e você responde sem olhar. E aí depois você confere a resposta. Porque tudo isso foi para facilitar o estudo do aluno até a aprovação. Porque a revisão é um grande gargalo do concurseiro também. Ele vai avançando no edital, mas ele deixa de revisar. E quando a gente deixa de revisar, a gente esquece. E quem esquece não consegue a aprovação. E recapitulando, de onde que eu tirei tudo isso? Foi da minha cabeça? Porque eu passei por todos esses questionamentos que eu trouxe para vocês. E eu vejo que você passa por isso também. Por quê? Porque aparece lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Teve um livro que chamou O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi um estudo em Harvard, no qual descreve, gente, conhecimento científico. Teve alguém para estudar o que essa esperança, essa felicidade, essa alegria resulta nas nossas ações. Então, quando eu não foco no processo, que eu não vejo o processo como algo ruim, mas eu foco, meu Deus, o processo é algo que eu preciso passar para ter o resultado. Tudo isso vai transformando o meu cérebro numa máquina super potente para que contribua até a minha aprovação. Aprender com os erros. Ter apenas um único material, porque a repetição ela reforça as sinapses e as redes neurais. O nosso cérebro é cheio de ligações e quando você vai revisando, mais forte vai ficando aquele conhecimento que você aprendeu.
E lembrar que você não está perdendo tempo, mas você está investindo em você está investindo no seu futuro, você está trabalhando para você mesmo. Porque na hora de sair para trabalhar nos processos das pessoas, você sai, você faz seu serviço maravilhosamente bem. Mas na hora de, não, eu vou sentar e vou me dedicar porque eu quero mudar a minha vida, você muitas vezes fala, ah, não, será? Fica com todas essas dúvidas. Então, a partir de hoje, você vai transformar os seus pensamentos, vai focar no processo como algo bom e vai focar no resultado como potencializador da mudança na sua vida. No dia 27 de janeiro, a gente vai fazer a aula no qual eu vou explicar, apresentar para vocês a plataforma. O link tá na bio, na descrição desse vídeo. Eu espero vocês. E lembrando, sem pausa e sem pressa. Tenha pressa para iniciar. Se você deseja a magistratura, tenha pressa para começar a sua preparação. Mas tenha paciência com o resultado, porque o resultado vai vir das suas pequenas ações diariamente. Até o dia 27 no nosso lançamento. Um beijo.